Tá aí. Vamos lá de novo então, gente. Bem rapidamente, movimentos sociais na República Velha. Tá? Nós vamos, como eu disse na aula anterior, né, os movimentos sociais no Brasil, né, quando a gente está falando de movimentos sociais, a gente está falando basicamente de quê? De rebeliões, de revoltas. Né? Povo nas ruas, não é hoje não, na República Velha. Tá? Bom, gente, é o seguinte, como eu estava dizendo então, né, em aulas anteriores, nós vimos que a marginalização do Brasil era muito grande, o acesso à terra, o Brasil era um país agrícola, então o trabalho significava ter acesso à terra. Né, o Brasil ele nunca se preocupou no período colonial, na época da monarquia, do Brasil já independente da monarquia, não teve preocupação nenhuma em atender às necessidades do povo. Né? Nunca teve uma política que fosse voltada para as questões sociais. E isso não mudou na República Velha. Né? Nós vimos que o Exército e os cafeicultores é que se apossam então do poder, né? E passam a constituir e governar, constituir um governo e governar para atender os seus interesses. E o povo, como não participou, né, na época da proclamação da República, como já disse, teve gente que achou que a proclamação da República era uma parada militar, que era um desfile. Tinha gente na rua perguntando, falou assim, pô, é um desfile, vai ter um desfile hoje? Não, a proclamação da República, o que é esse negócio de República? Não sei, né? Monarquia acabou, deixou de existir, enfim. Né? Então o povo, né, ficou consagrada aí uma frase, né, de que o povo assistiu a proclamação da República bestializado. Né? O povo assistiu bestializado a proclamação da República. Isso quer dizer o que? O povo não participou, não sabia o que estava acontecendo. Né? E como o povo não participou de nada, claro, né, esse governo não teve nenhuma preocupação em atender os interesses, as necessidades do povo. Né? Então, o Brasil vinha acumulando um déficit social desde a época da colonização. Né? Depois, na época da monarquia, não houve nenhuma preocupação nesse sentido. Houve a abolição da escravidão, mas o que aconteceu? Esse escravo, esse ex-escravo, melhor dizendo, ele foi integrado à sociedade? Teve algum programa no sentido de dar escola, de dar condições para essa parcela da população brasileira se integrar na sociedade, arrumar trabalho? Não foi dado nada. Eles não tinham lugar para morar, não tinham escola, né? As escolas não recebiam essas pessoas, não existia nenhuma política voltada para poder atender as necessidades das pessoas. Não é só a questão do escravo, é a sociedade de uma forma geral, as classes mais baixas, as camadas populares, elas nunca foram atendidas. E isso na República Velha, como a gente está percebendo aí, isso também não mudou. Né? Então, esse déficit social ele foi crescendo até estourar aí na época da República Velha numa série de movimentos sociais. Né? Nem todos eles conscientes, eu diria até que a maioria não muito consciente da luta que eles estavam empreendendo, o que eles deveriam fazer realmente para poder atingir resultados mais efetivos para a melhoria da vida deles, mas eram movimentos de revolta, de rebelião, que tinham como seu fator principal justamente esse alto nível de exclusão social, essa ausência de política do Estado para poder olhar melhor pelas questões sociais no Brasil, certo? Então é dentro desse contexto que a gente tem que entender essas rebeliões. Nós vamos ver que muitas delas tiveram características diferentes, aconteceram em lugares diferentes, né? O Brasil é muito grande, tem muitas distorções no Brasil, até nos dias atuais, naquela época era pior. Né? Então cada movimento tem lá suas características, seus fatores específicos, mas de uma forma geral a gente tem que entender esses movimentos dentro desse contexto de marginalização de uma boa camada da população, né? Pela ausência de políticas públicas para atender a essas necessidades. Tá certo? Bom, esse é um ponto. Então vamos falar aqui de quais foram os principais movimentos sociais na República Velha. O primeiro deles foi a Revolta de Canudos, que aconteceu entre 1893 e 1897. Depois nós teremos a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916. Depois o cangaço. Essas são os chamados movimentos sociais
rurais, que aconteceram na zona rural, relacionados a problemas do campo, né? Aí nós tivemos também, né, movimentos sociais urbanos, né? Os principais deles foram a revolta da vacina, a revolta da chibata, né, e as revoltas tenentistas, né? Esses seriam os principais movimentos sociais aí, da República Velha. Então vamos falar dos primeiros movimentos sociais, que são os rurais, né? Nós tivemos aí então basicamente 3 movimentos sociais rurais importantes: a Guerra de Canudos, né, a Guerra do Contestado e o Cangaço, né? Os 2 primeiros, ou seja, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, são movimentos de caráter messiânico. E se atentem a isso, porque tem muita questão de vestibular que pede essa informação de vocês. Você tem que saber que esses 2 movimentos, Canudos e Contestado, né, são movimentos de caráter messiânico. O que é esse negócio de messianismo, gente? Imagina o seguinte: interiorzão, né? Tá lá, não tem nada, não tem hospital, não tem escola, você só tem um monte de coronel lá que fica praticando todo tipo de violência que você puder imaginar, né? Você não tem nenhuma das suas necessidades atendidas, inclusive até mesmo as necessidades espirituais. Então você não tinha médico, você não tinha padre, você não tinha escola, você não tinha nada. Tá? Dentro desse contexto surgiam figuras de liderança, figuras que davam um certo apoio, um certo conforto para essa população totalmente desassistida do interior do Brasil, né? Dentro dessa situação de total exclusão aí, muitas vezes de miséria e de fome, né? Então surgiam os chamados líderes messiânicos. A palavra Messias vem do quê? Do enviado, né? A ideia lá de Jesus Cristo, Jesus Cristo é enviado, filho de Deus, que veio para trazer a salvação. Então esses líderes messiânicos, eles representavam isso, a salvação para esse povo, tá certo? Então esses 2 movimentos, Canudos e Guerra do Contestado, são movimentos, portanto, de caráter messiânico. Então, se você analisar esse contexto, surgiam então figuras que iam lá, lideravam esse povo, davam um conforto espiritual, né? No caso da revolta de Canudos, a figura principal vai ser quem? Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, né, ele dizia que o fim do mundo estava próximo, né? A coisa do calendário maia, eu acho que não tinha nada de calendário maia, né, mas ele dizia que o fim estava próximo, estava chegando no final do século XIX, na virada de século, então falou assim, o fim está próximo, tal, sei o quê, né? Uma das características, depois nós vamos comentar isso, né, pode ficar tranquilo, a gente vai falar mais sobre isso. Uma das características da Constituição brasileira era que foi instituído o Estado laico no Brasil, ou seja, houve separação entre Estado e Igreja. E na visão do Antônio Conselheiro, isso aí era o governo do capeta, do diabo, né? Falou assim, o governo sem Deus não pode, negócio desse é um absurdo, né? Então ele julgava que o fim estava próximo, né, e que as pessoas deveriam cuidar das suas almas, deveriam cuidar da salvação das suas próprias almas. Então a proposta do movimento lá liderado pelo Antônio Conselheiro, que era uma pessoa formada até em direito, era uma pessoa esclarecida, mas teve muito problema na vida, parece que acabou ficando com alguns problemas psicológicos, psicoemocionais, e acabou entrando nessa vida messiânica aí. Mas enfim, ele liderou um grupo de sertanejos, esse grupo foi crescendo cada vez mais, chegou uma hora que não dava para ficar pipocando de cidade em cidade, ele resolveu se estabelecer numa fazenda abandonada, né? Nessa fazenda abandonada se montou a aldeia de Canudos, essa aldeia foi crescendo, né? Chegou a ter milhares de casas, né? e milhares de habitantes. E aí isso começou a preocupar os coronéis da região, né? O pessoal falou, esse cara tem mais gente sob o comando dele, tem mais gente sob a batuta, a autoridade dele do que nós. Então esses coronéis da região, ali do interior da Bahia, a Guerra de Canudos aconteceu na Bahia, no interior da Bahia, então essas pessoas preocupadas com esse poder, com o crescimento de Canudos, começam a fazer uma campanha difamatória contra Canudos, né? Afirmando que se tratava de um movimento de radicais, de fanáticos religiosos, né? E que era um movimento monarquista, né? Que visava aí derrubar a república e fazer o movimento, né? Contra a república, então, né? A favor da restauração da monarquia, mas nada disso
se pode comprovar na prática. Existia um certo fanatismo religioso, é lógico que isso existia, mas isso não era motivo de nenhum perigo, de nenhum risco para a República, como se afirmava, né? E aí essa campanha difamatória acabou levando a um conflito ali na região, né, entre os habitantes da aldeia de Canudos contra as cidades que estavam ali mais próximas. Essas cidades, alegando que eles usavam de métodos violentos, acabou fazendo com que o governo federal se envolvesse na questão e movesse uma campanha militar contra Canudos, enviando contra Canudos 4 expedições, sendo que 3 são grandes expedições do exército, a última levando inclusive canhões, né, levando milhares de soldados. E o resultado foi o quê? O resultado foi que essa população foi dizimada, né? A maior parte acabou morrendo, muitos conseguiram fugir de Canudos, tá certo? Então foi dessa forma que se resolveu essa questão social no Brasil, né? Como ficou famoso na época, a questão social era tida como um caso de polícia, né? Era coisa para ser resolvida com caso de polícia. Então não se preocupou em combater as causas desse movimento, né? Que era, como eu já falei, falta de assistência, falta de trabalho, né, marginalização da população, fome, miséria, né, não se trabalhava nas causas, se trabalhava apenas em cima das consequências e de forma violenta, né, mostrando assim o caráter elitista dessa República Velha. Inclusive, depois de terminada a Guerra de Canudos, né, houve um grande mal-estar na sociedade brasileira, porque as pessoas perceberam que esse movimento não oferecia risco nenhum, né? Que a ação violenta do governo não se justificava com o mal-estar, né? Depois que os fatos começaram a aparecer, principalmente sob a tinta lá de Euclides da Cunha, que acabou compondo a famosa obra, né, os Sertões, né? A sua obra mais conhecida, tá certo? Bom, no caso da Guerra do Contestado, a situação era mais ou menos a mesma, tá? Abriu-se um conflito entre 2 estados no Brasil, Paraná e Santa Catarina. Os 2 estados disputavam uma região de fronteira, cada um alegando que aquela região pertencia ao seu respectivo estado, tá? E muitos sertanejos que habitavam essa região de fronteira foram utilizados como soldados nessa guerra. Aí foi feito um acordo, né, nessa guerra, e por isso que ela ficou conhecida como Guerra do Contestado. Era uma região contestada pelos 2 estados, né? Então esses sertanejos ficaram abandonados à própria sorte ali, né? Eles chegaram no final e falaram: pô, e aí, o que eu vou fazer, né? Então, por onde que eu vou? Falar: pode ficar por aí mesmo, você pode pegar esse pedacinho de terra pra você. Aí o cara começou a plantar a roça dele ali. Só que algum tempo depois, o que aconteceu? Os 2 governos, Paraná e Santa Catarina, assinaram um convênio, né? Fizeram um acordo comercial com uma empresa para construir uma ferrovia ali na região, né? E essa ferrovia ficou com a posse desse território. Não com a posse do território em si, mas com o direito de exploração de madeira, 10 quilômetros de um lado, 10 quilômetros do outro da construção da ferrovia. Isso era uma forma de se pagar pela construção dessa ferrovia. Só que quem estava ali na região? Esses sertanejos que foram utilizados como soldados nessa guerra, tá? E aí eles começaram a ser expulsos das suas terras, porque quando chegou essa companhia, ela falou assim: pô, vocês têm que sair daí. O pessoal: pô, como sair? O governo deixou a gente ficar aqui, essa terra é nossa. Você tem escritura? Os caras: não, pô, tudo analfabeto e tal. Aí, não tem escritura não, a gente nem sabe o que é isso e tal. O que aconteceu? As pessoas: então vocês vão ter que sair daí. Essas pessoas foram sendo expulsas, aí foi se formando um aglomerado de pessoas que não tinha terra, não tinha lugar para morar, não tinha lugar para trabalhar. E aí surge então a figura do líder messiânico, né? Do João Maria e depois do José Maria. São 2 figuras lendárias aí, né, messiânicas, que passaram a liderar esse grupo de sertanejos aí. No caso desse movimento, né, o que aconteceu? Esses líderes, eles foram levando esse povo de um lugar para outro, e eles eram sempre expulsos, não era permitida a permanência deles. Chegou uma hora que eles falaram: não tem jeito, nós vamos ter que pegar em arma, vamos ter que lutar pela nossa terra. E aí esse movimento, nesse caso, ele ganha um caráter antirrepublicano mesmo. Eles queriam lutar contra a República, eles identificavam a República como o governo do mal, então eles queriam acabar com o governo do mal, né? E aí o governo enviou tropas, né, mais uma vez, inclusive aviões, eles foram bombardeados, né, com a força do exército, e essa guerra durou aí entre 1912 e 1916, mais uma vez tendo como resultado, né, a dizimação aí da população sertaneja, né, daquela região ali. Então essa foi a famosa Guerra do Contestado.
Gente, mais uma vez lembrando, é muito importante que depois vocês em casa procurem se inteirar melhor desse assunto, leiam um pouquinho mais. Quanto mais vocês lerem, quanto mais informações vocês puderem ter desses assuntos aí, mais interessante. O nosso tempo aqui está praticamente acabando, vou ter que encerrar. E depois, na próxima aula, então, nós vamos falar dos movimentos sociais urbanos e vou falar um pouquinho também do cangaço que faltou a gente falar nessa aula. Certo? Até a próxima.